Como muita gente acompanhou essa discussão aí ao longo da semana e hoje à noite tem uma palestra sobre isso em Palmas, o autismo, né, é uma dificuldade que muitas pessoas têm, crianças principalmente, de se comunicar e conviver na sociedade. Pois é, a gente conversa aqui ao vivo com o psicólogo Kleber Fialho e a gente vai saber inicialmente qual a diferença entre doença e síndrome. Por que o autismo é uma síndrome? Bem, boa tarde, telespectadores. O autismo se caracteriza como síndrome porque é um conjunto de situações que causam um problema, uma situação para quem possui essa característica. E não é uma doença porque não é contagiosa, não pode ser compartilhada, né? Não se pega autismo, simplesmente se adquire a partir de algumas características específicas, principalmente genéticas. E hoje a gente sabe que existe algum bloco de situações que podem acarretar essas situações. Tem um componente hereditário, doutor Kleber? Não, o autismo ele tem um componente genético que é uma alteração das características associadas ao nosso genoma e aparece na formação cerebral da criança e compromete alguns comportamentos. Há alguns indicativos, algumas pesquisas que prevêem algum tipo de uso de substâncias como tabaco, álcool, até o 3º mês de gestação e metais pesados, como mercúrio, chumbo. Exposições a esses metais acabam acarretando, favorecendo a formação desses componentes que trazem a característica do autismo. Antes de fazer um questionamento, eu vou lembrar o nosso telefone pessoal, já sabe, muita gente sabe, 3215-9574. Você pode participar mandando a sua pergunta, que a gente vai procurar tirar as dúvidas aqui com o Dr. Kleber Fialho. Como identificar quais são os sinais de uma criança que tem autismo? Bem, o autismo a palavra autismo foi cunhada a partir da década de 20, 30, a partir de algumas manifestações neurológicas e comportamentais, como isolamento, um caso de afeiçoamento a objetos inanimados, né? A pessoa ela se relaciona muito mais ao objeto do que ao contato interpessoal, ecolalia, que é a repetição de algumas palavras. E até interrompendo, a gente separou trechos de 2 filmes que os personagens com autismo são retratados. A gente vai exibir agora e aí até algumas dessas características aparecem nesses personagens, né? Esse aí é o Neo, o filme que fala desse personagem, Uma Lição de Amor, perdão, Uma Lição de Amor. Doutor, essa característica do isolamento, como é que a família trabalha isso com o autista? Bem, o autismo, eu costumo dizer que afeta muito mais os familiares, as pessoas que estão à volta do portador da síndrome, do que propriamente o portador. O autismo, o indivíduo ele desenvolve um próprio mundo, uma própria regra de relacionamento de emoções, de repetições de comportamentos e geralmente as pessoas, os pais, eles querem a afetividade da criança. Então, não só tratar o portador da síndrome, é preciso a gente também fazer um trabalho de apoio e de modificação de comportamento também nos pais e nas pessoas que lidam com essas crianças, né, como professores, parentes, etc. Esse aí é o filme Neo, com a Judy Foster, né? Agora, há um remédio, o senhor trouxe até um cérebro aqui, um pedaço, modelo para explicar anatômico, para a gente o modelo. Desculpa, a gente é ignorante de muita coisa, viu? A gente aprende aqui também apresentando jornal. Como é a identificação no exame de que a criança ou o paciente tem? Bem, o autismo, como apresenta um conjunto de caracteres, né, dentro do DSM, foi primeiramente manifestada no Código Internacional de Doenças e no DSM-3 a partir de 94, veja que é uma síndrome ainda recente nas discussões, né? Nós temos desde 94 que aparece nos catálogos de classificação internacional de doenças e agora no DSM-5, que é uma revisão mais detalhada, envolve um conjunto de comportamentos. E eu costumo dizer que o diagnóstico é preciso ser feito por uma junta de especialistas. Eu sou especialista em neuropsicologia e trabalho especificamente nessa parte de diagnóstico e reabilitação e já recebi alguns pacientes e alguns laudos que são geralmente falhos, né? Tem uma pergunta aqui, Kleber, da Marilene, da 1206 Sul. Ela quer saber se o autismo se manifesta em qualquer idade e se pode ser confundido com depressão.
Não pode ser confundido com depressão, porque o autismo são características específicas de isolamento, de repetição de comportamentos, geralmente aparece até o 3º ano e compromete também a parte de cognição da criança. Eu trouxe o modelo anatômico só para explicar que a imagem, não existem exames topográficos ou anatômicos como a ressonância ou tomografia, nada disso vai apresentar o diagnóstico de autismo, porque não está na anatomia do cérebro. A dificuldade é a formação, a conexão em determinadas áreas específicas, geralmente no córtex pré-frontal e nessa área do temporal esquerda, que é responsável pela conexão das emoções. Como que a gente pode diagnosticar o autismo? A partir de testes neuropsicológicos que vai favorecer esse diagnóstico. Por isso que eu digo que é uma junta. Conjunto de exames. A Juliane de Araguaína, diz que tem um sobrinho autista. Qual é o procedimento que ela deve fazer com essas crianças, ela e a família, que tem mudança repentina de humor, para que isso não prejudique o crescimento dessas crianças? Só complementando e também respondendo à pergunta da telespectadora, existem algumas características que diferem o autismo de outras síndromes. Às vezes as pessoas acham que a pessoa tem autismo e não tem autismo. Por exemplo, a síndrome de Asperger é uma síndrome que parece com autismo, mas não existe o comprometimento cognitivo. A criança ela ainda apresenta inteligência, às vezes inteligência superior a um sujeito normal. E o procedimento a ser feito é trabalhar nos comportamentos que são requisitados pela sociedade e a criança autista apresenta as deficiências. A Poliana quer saber a diferença entre autismo e hiperatividade. Olha, a criança autista, às vezes, apresenta hiperatividade. A hiperatividade é uma manifestação de repetição e de inquietação motora. O autista apresenta uma hiperatividade motora porque ele fica repetindo gestos e movimentos, porque aquilo ali o torna seguro naquele mundo em que ele vive. Existe uma insegurança muito grande da criança autista na relação, no contato com pessoas. Geralmente ela tem contato com animais, com objetos, e aí terapias que possam associar isso, existe inclusive a Universidade Federal de Minas Gerais, depois que eu concluí uma pós-graduação, isso já há algum tempo, e é possível que esse projeto já esteja concluído. Eles criaram um protótipo, um joguinho, um bonequinho no computador em que a criança ela saía de casa e ia até uma farmácia, supermercado e ia aprendendo isso com o computador. A criança autista ou de síndrome de Asperger, para aprender com uma pessoa, ela apresenta uma limitação muito grande de interação social, de olhar nos olhos, de ouvir, né, de ter paciência. Que é justamente a observação do Zé Rodrigues de Grupi, tem um sobrinho de 9 anos que é autista, ele não gosta de falar muito, né? Então é uma característica. Uma característica do autista. A agressividade é uma característica também? Pode ser no sentido de você forçar a criança a manifestar um comportamento que ela não está habilitada, o cérebro dela não consegue interagir nesses componentes. Então, o que acontece com a criança autista? A linguagem que ela tem de dizer que não quer esse contato, geralmente é um tapa, um empurrão, e a pessoa entende isso como uma agressividade, mas na realidade é uma linguagem que a criança autista tem para afastar o estímulo aversivo, que é aquele estímulo de contato visual. Doutor Kleber, infelizmente nosso tempo acabou, a gente tem um monte de perguntas para fazer para o senhor aqui, mas vamos lhe convidar agora com o Sidney Neto mais para frente. Muito obrigada. Fica o convite para a palestra no auditório da UAB a partir das 7h30 da noite, para quem tem dúvidas também. Ok, obrigado. Depois